Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a tua vida. Eu sou o pastor Wellington e estou aqui para trazer a palavra do dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixa o seu like. Não esquecendo, gente, meia-noite nós temos a oração da madrugada. Amém, irmãos? E a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre 5 atitudes que agradam a Deus. 5 atitudes. Deus está cansado de atitude que desagrada a Ele, né? São tantas atitudes que o ser humano toma que ao invés de alegrar o coração do Senhor, entristece mais ainda. E tem pessoas fazendo coisas pensando que está agradando a Deus, está entristecendo o coração do Pai. Faz até com boas intenções, mas por falta de sabedoria, por falta de discernimento, por falta de conhecimento da palavra de Deus, a pessoa comete determinadas atitudes, pensa que está abafando, pensa que está agradando a Deus, quando na verdade está entristecendo o coração do Pai. E nós precisamos pensar agora em 5 atitudes que alegram o coração de Deus, que Deus fica satisfeito quando nós praticamos determinados atos, né? Determinados atos que agradam a Ele. Então, irmãos, vamos aí, nós vamos meditar na primeira atitude. A primeira atitude é a atitude de fé. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aquele que o busca. Então a primeira coisa, você tem que ter fé. É a base de tudo, é a fé. Então, uma atitude de fé agrada a Deus. Atitude de fé, mas que esta fé esteja sendo voltado para Ele. Quando esta fé é depositada nele. Porque às vezes a pessoa que tem tanta fé, mas a fé é depositada em outras pessoas e outras coisas que não é Deus. Então, se você tem muita fé, mas a tua fé é depositada em outra pessoa, então não é uma atitude louvável, não é uma atitude que vai agradar a Deus. Mas quando a fé é voltada para Deus, quando nós acreditamos que Deus, Ele pode mudar a vida da pessoa, a sua vida, quando você acredita que Deus é o Deus do impossível, que Deus faz milagres, quando você acredita que tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela é a mesma, Deus vai continuar atuando e que Deus não muda e não sofre com a variação do tempo, quando você tem essa fé, essa atitude de fé, você agrada a Deus. E quando nós temos essa atitude de fé, nós atraímos milagres. As bênçãos de Deus, elas são atraídas pela nossa fé. Então, 5 atitudes. E a primeira atitude que agrada a Deus é a atitude de fé. A segunda atitude que agrada o coração de Deus é a perseverança. A palavra do Senhor diz que nós devemos perseverar até o fim. Deus não gosta de pessoas que não perseveram, de pessoas que caminham e param no meio do caminho, pessoas que vêm com aquele vapor de Coca-Cola, aquela pessoa cheia de gás, aí quando solta a tampa ali, a pessoa perde o gás. Tem muitos cristãos assim, cristãos que vêm com uma disposição, né? Vêm com uma força e depois as lutas surgem no meio do caminho, porque Jesus não falou que nós teríamos vida fáceis, ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Tem pessoas que vêm com maior força aí, com maior garra, porque as pessoas prometem algo que Deus não está prometendo. Quando a pessoa depara com a realidade, a pessoa retroage, a pessoa volta atrás. Então, meus amados irmãos, Deus, ele se agrada com a atitude daqueles que são perseverantes. O apóstolo Paulo deu o exemplo que ele disse que combatiu o bom combate, acabei a carreira, mas guardou a fé. Ele está dizendo que ele foi perseverante. Perseverai, a Bíblia diz, na oração. Temos que perseverar em tudo em relação às coisas de Deus. Tem pessoas que perseveram nas suas coisas particulares, uma pessoa persevera em tudo, mas quando se trata das coisas de Deus, a pessoa não tem aquela mesma disposição, aquela mesma força, aquele desempenho, e a pessoa acaba desanimando, parando no meio do caminho. Mas as coisas particulares,
as coisas que lhe interessam. Às vezes a pessoa tem tanta força, tanto ânimo, mas tratando as coisas de Deus, a pessoa não é perseverante. Então, meus amados, a atitude de perseverança daqueles que perseveram não é nas questões particulares, mas persevera em caminhar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. E a terceira atitude que agrada a Deus é a atitude de ousadia. Tem pessoas que é ousada. Tem pessoas que é ousada para fazer o mal. Tem pessoas que é muito ousado. Mas nós temos que ser ousado para fazer as coisas de Deus. Nós temos que ser ousado, né, para levar a palavra de Deus. Temos que ser ousado mesmo diante da perseguição, a gente permanecer caminhando na presença de Deus. Nós temos que ser ousado quando tivermos que testemunhar do nome de Jesus, não ter vergonha. A palavra do Senhor diz que aquele que se envergonha de mim, das minhas palavras, o Senhor se envergonhará dele. Nós temos que ser ousado. A gente é ousado para tantas coisas, mas as pessoas querem ser ousado em relação às coisas de Deus. Então, uma das atitudes que agrada a Deus é aquele cristão que é ousado para fazer a obra de Deus, aquele cristão que não teme a morte, não teme um homem e que reconhece que tem que temer apenas Deus, como diz a palavra de Deus. Nós temos que temer a Deus, não temer o homem, que depois que mata, diz a palavra de Deus, não tem nada mais que fazer. Então, a atitude de ousadia para fazer as coisas de Deus, Deus ele se agrada. E a quarta coisa é sobre obediência. A palavra do Senhor fala que Deus gosta de pessoas obedientes, daqueles que fazem a vontade dele. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, Deus também ele se preocupa com as nossas vontades também. Aquilo que você pede, Deus não nega quando está dentro da vontade dele, tá? Às vezes a pessoa pensa que eu obedeço a Deus e tudo que eu pedir a Deus, Deus vai me dar. Tudo aquilo que estiver em consonância e estiver de acordo com a vontade dele, você pede que você vai receber. E é a obediência. Tem pessoas fazendo tantos sacrifícios por aí, mas a palavra de Deus diz o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Você pode fazer sacrifício sim, mas o seu sacrifício tem que estar condicionado com a vontade de Deus. Se você faz sacrifício e não obedece a Deus, a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obediência, né? Obedecer. Então, agrada, é uma atitude que agrada a Deus. Assim como a gente que somos pais, nós não gostamos do filho desobediente, tá? Deus também não gosta do filho desobediente. E às vezes tem pessoas pagando preço muito alto porque foram desobedientes, não obedeceram. Deus falou e a pessoa não acatou a ordem de Deus. E hoje está pagando um preço altíssimo. E está dizendo, meu Deus, se eu tivesse obedecido a voz de Deus, eu não estaria nessa situação. Meus amados irmãos, e outra coisa também, quando a pessoa obedece a Deus, e depois a pessoa para de obedecer e vai para o mundo, depois ele volta e entra na obediência, muitas das vezes ele acaba pagando o preço de algumas coisas, de uns resquícios de algo que ele fez quando estava no mundo. Às vezes a pessoa estava na presença de Deus, abandonou Jesus e foi para o mundo. Aí ela fez uma opção de coisa errada, aí voltou para a presença do Senhor. Aí tem coisas que ele cometeu lá atrás, que embora Deus perdoe os pecados, mas as consequências acabam seguindo aquela pessoa o resto da vida. Então nós temos que ter muito cuidado, obedecer a Deus em tudo. E a outra atitude que agrada o coração do Pai é aquelas pessoas que têm visão espiritual. Pessoas que têm visão, não visão pequena, mas que têm visões, tem aquela visão de águia. Tem pessoa que tem sabedoria, tem visão, ele consegue ver as coisas, né? Aquilo que a pessoa não consegue ver, ele consegue detectar. Mas a visão que eu estou falando aqui é aquela visão que Deus dá a gente. Quando a gente pede a Deus, Deus me dá visão, me dê sabedoria, me dê entendimento para me tomar aquela decisão certa. Então tem crente que tem visão porque pediu a Deus, porque trabalhou em cima disso. Tem pessoas que é cegas. Tem um hino aí, um corinho que fala que o pior cego é aquele que tem vista, mas não vê, tá? Mas nós precisamos de ter visão. Então Deus se agrada daquele povo que tem visão do crescimento do reino, tem visão
que precisa ganhar alma para Jesus, tem aquela visão que o evangelho do Senhor Jesus precisa crescer e que nós temos que fazer alguma coisa. Irmãos, eu gostaria até de falar uma coisinha com vocês. É o seguinte, tem uma oração que eu não me lembro onde está, que diz o seguinte, orai, pedi o Deus da seara, que mande mais obreiros para a sua seara. Nós temos que orar para Deus mandar obreiro para a seara. Mas muitas vezes, irmãos, a pessoa não tem visão nenhuma. E só fica orando, Deus manda obreiro para a tua seara, fica orando. E sabe o que acontece? Muitas das vezes Deus não manda, porque a pessoa que está orando não está fazendo, não está exercendo o papel, né, de um grande evangelista, né? Não está exercendo o papel de um grande pregador, de um grande missionário. Muitas vezes a seara está precisando e está orando, mas não está fazendo a parte dele. Então é o seguinte, quando eu peço a Deus, tem a nossa igreja, Senhor, manda obreiro para a seara, é necessário que eu esteja, né, exercendo o meu papel nessa seara, que eu esteja ganhando alma, que eu esteja fazendo a obra de Deus. Aí quando eu estou fazendo a obra de Deus, e aí eu chego a um ponto, eu falo, meu Deus, eu preciso de ajuda. Aí você ora, pede sabedoria a Deus. E outra coisa também, nós precisamos ter visão, para ver também aquilo que é do diabo e aquilo que não é, porque tem pessoas cegas, aí o diabo tem entrado e destruído a vida de muitas pessoas, mas a pessoa não tem visão nenhuma espiritual, só tem visão carnal, e o diabo está destruindo e a pessoa não tem visão. Então, irmãos, está aí 5 atitudes que agradam ao coração de Deus. Pessoa de fé, pessoa perseverante, pessoas que é ousado para fazer a obra de Deus, pessoas obedientes e pessoas que têm visão de Deus. Meus amados, que Deus abençoe, fica da paz do Senhor, continua firme aí no nosso canal, vou deixar esse vídeo para você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.